Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Inscreva-se, é grátis, deixe seu like, comente, compartilhe para que essa palavra corra. Está aí a hora da mensagem revelada. Vamos? Vamos falar... coloca de novo aí, por favor, Tiago 3,15, foi o que nós começamos, né? Vamos colocar de novo aí, Tiago lá, Tiago da circuncisão, ele falou uma verdade aí, né? Então nós vamos falar nessa mensagem da mente natural, que é uma mente animal e diabólica. Porque essa mente natural, ela não está apta a pensar as coisas do espírito. Por ser o quê? Por ser animal, por ser ligado às coisas da terra. E mente diabólica, quando nós falamos de mente diabólica, que é, além de ser animal, ela também é diabólica. Por quê? Porque ela se opõe à mente de Cristo que está em nós. Então essa mente diabólica, ela é opositora da mente de Cristo. Por isso que Paulo vivia numa luta, né, entre aquilo que ele queria fazer e aquilo que ele fazia de fato, entre aquilo que ele pensava e aquilo que ele conseguia fazer na sua vida. Então nós vamos começar lendo agora sim o Evangelho da Graça, o eterno Evangelho, porque enquanto estiver um Filho de Deus encarnado nessa vida, esse Evangelho estará de pé, tá bom, abençoado? Não vai acabar não, porque ele é um conhecimento para tratar com as nossas debilidades na carne, e ai de nós se não fosse esse Evangelho em nossa vida. Então vamos agora sim em 1 Coríntios, vamos começar a mensagem em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 12, que diz assim, olha, e nós, falando de nós, não temos recebido o Espírito do mundo. E o Espírito do mundo é o quê? É a interpretação de como o mundo interpreta o próprio mundo que vive. Ou seja, uma interpretação com ciência, porém sem revelação. Nós não temos recebido esse Espírito para quê? Para entender as coisas de Deus. Nesse espírito entendemos as coisas do mundo e não podemos usar esse espírito para entender as coisas de Deus. Aí diz ali, senão o espírito que provém de Deus. Para que nós recebemos esse espírito que provém de Deus? Para que saibamos o que Deus nos há concedido. Só isso, simples assim. Ou seja, nós sabemos interpretar tudo por causa da revelação. E através disto, sabemos o que Deus nos concedeu. Então temos o quê? O conhecimento por revelação. Por isso que nós dizemos aqui que não há pecado, que não existe diabo espiritual, nem muito menos inferno, que isso é uma questão de tradução e que chegou até nós por revelação. Então esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, ele nos dotou o quê? Desta capacidade de dizer não ao aguilhão do mundo, que é o sistema religioso. Quem não tem esse espírito, não entende o que Deus concedeu. Olha só, as pessoas que não têm esse espírito, não percebem. Anota essa palavra perceber, porque vamos usar ela bastante nessa mensagem. Anota essa palavra aí. Aqui falamos o que Deus nos concedeu. Por isso que muitos não podem entender as mensagens deste canal, que para nós é claro como o dia, mas para muitos é a noite mais tenebrosa de todas as noites que já vivemos. Só lembrando mais uma vez que espírito nesse contexto que nós estamos trazendo aqui, não são espíritos, tá, abençoado? Que o sistema criou na mente das pessoas do mundo, tá? De assombrações, de almas penadas, nada disso, tá? Ou qualquer outras dessas anomalias aí que as pessoas até filmam, né? Já vi aí filmes incríveis de fantasma, oh meu Deus, claro que é coisa aí da carne e muita delas armação. Aqui estamos falando que esse espírito é um conhecimento, tá bom? Então que fique bem claro para você. Agora vamos prosseguindo nesse entendimento, vamos aos versículos 13 e 14 de 2 Coríntios capítulo 2 e vamos ler. O qual também falamos. Agora para um pouquinho. Esse espírito fala, você sabia disso? Que esse espírito fala? E ele fala através de nós. Quando pregamos esse conhecimento. Esse espírito que é exalado
ele fala por nós, ele é exalado por nós, o qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que ensina o Espírito. Fazendo o quê? O que faz? Acomodando o espiritual ao espiritual. Ou seja, põe a casa em ordem. Ela faz viver o espiritual. Você faz se perceber espiritualmente. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Meus irmãos, eu vou tentar explicar para vocês como funciona isso, tá? Todos nós que fomos revelados ao Evangelho da Graça, quando nós falamos, é como se nós tocássemos uma trombeta. Sim ou não? Então, essa trombeta que nós tocamos, só entenderão aqueles que foram chamados para entender. E entender o que, André? O que Deus nos tem concedido. Que não entendem, os que não foram chamados para entender, tentam entender pela mente humana, que é animal e opositora, diabólica. É por isso que muitos abençoados que não têm esse conhecimento, quando se manifestam nos comentários deste canal, vocês já viram que é somente para criticar a nós. Então nos chamam o quê? De herege, nos chamam de anticristo, nos falam que nós somos uma seita. Teve um abençoado aí até que me chamou de mito. Não sei se ele quis se referir aí ao líder da nação, né, o presidente aí que é chamado de mito. Não, eu falei mito não, mito é o outro aí. Eu sou apenas um mensageiro do reino de Deus. Agora, o homem espiritual, esse diz, tudo o que o André está falando tem razão. Quem é espiritual fala. Por isso que vocês escrevem no chat o quê? É verdade. Porque isso é um ato do homem espiritual que entende o que Deus tem nos concedido. Então, quando eu falo o que Deus tem nos concedido, você escreve a verdade. Ou seja, vocês percebem. Viu? Mais uma vez aparece a palavra perceber nessa mensagem. Quem não percebe, vai embora. Simples assim. Então essa é a ideia da graça. Que você perceba o espiritual e entenda a mente diabólica e animal. Por isso que vocês vão a canais e logo que percebe se o pregador está tocando a trombeta certa ou está tocando outra coisa. Então perceber é discernir. Perceber é discernimento. Anota isso aí, abençoado. É isso é graça. E essas são as armas mais importantes para vivermos esta vida. Em todos os seus momentos. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Nos momentos de fracasso e nos momentos de sucesso. Nos momentos dos erros e nos momentos dos acertos. Amados, nós lidávamos até então com um sistema religioso que está tocando um instrumento estranho há 2000 anos atrás. Eles vêm interpretando a Bíblia com a mente qual? Qual a mente? Com a mente diabólica, com a mente opositora. Isso, sistema religioso. Você nota isso através de suas doutrinas. Agora também tem um grupo que está tentando entender a graça com a mente. Qual mente? A mente diabólica. Só que esses estão dizendo que a graça acabou. E vocês sabem o que vai acontecer? Não vai acontecer. E muitos já têm percebido isso. E quando eu vejo isso, amados, sinceramente me dá uma tristeza. Porque são pessoas que estão misturando tudo. Eu já percebo até em seus discursos o quê? O ocultismo. Por isso que você tem que reconhecer esse espírito. Por isso que você tem que discernir que espírito é esse. Então, nós temos a Bíblia, a palavra, ela corta para um lado e corta para o outro. Essa palavra, ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. É como se fosse uma pistola na sua cabeceira. Eu digo da palavra da graça. Se não souberes interpretar, é como dar um tiro na própria cabeça. E isso vai acabar, claro, te matando. Então muitos não entenderam uma mensagem que eu trouxe há um tempo atrás, uns 4 ou 5 mensagens atrás, com o tema A Graça Traz Vida e também traz morte. Mas é isso mesmo, meus irmãos.
Agora vamos prosseguindo aqui no versículo 14. Vamos continuar o entendimento aqui no versículo 14. Que diz: mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E nos chamam de loucos, não é mesmo, abençoado? Imagina eu dizer que eu sou um Deus. Imagina aí, abençoado. É uma loucura isso, não é? Imagina, amado. Mas é isso mesmo que nós somos. Escreve aí no chat agora. Escreve essa loucura. Eu sou um Deus. Escreve aí, abençoado. Eles não entendem isso. Eles ficam loucos com nós. Então a verdade é que as coisas que nós falamos se tornou loucura para o mundo. Dizer que somos um predestinado, dizer que somos eleitos, que fomos chamados para essa palavra, eles pensam ser loucura. E tantas loucuras que dizemos. Porém, loucura é para os que se perdem, mas para nós é o quê? Poder de Deus. Então essa mensagem ela tem o objetivo de fazer você perceber que precisa tirar forças desta mente animal e diabólica. Se você quer viver uma vida em graça plena, essa mensagem vai te fazer isso, vai te trazer esse benefício. Tirar, por exemplo, do seu vocabulário cotidiano a palavra diabo. Você tem que tirar. Você tem que tirar a palavra pecado. Eu vejo hoje muita gente tropeçando nessa pedra de tropeço, que é a palavra diabo. A palavra pecado, quer dizer. Amado, tira o pecado da sua vida. Por quê? Porque ele não existe mais dentro desse contexto que nós vivemos hoje. Você está livre disso. Essa palavra pecado, ela tem bestializado, seria a melhor palavra a dizer nesse momento, muita gente. Isso é um fardo judaico jogado sobre o mundo. E pensar em pecado é ter uma mente diabólica. Então você precisa tirar isso da sua vida, tirar isso da mente, da sua mente, descarregar a tua mente animal e diabólica. E essa palavra que nós falamos, essa é o que te salva. A falsa igreja nos ensinou que é o sangue de Jesus que nos salva. O sangue de Jesus não nos salva. O que nos salva é você perceber o que Deus te concedeu. Isso te salva. E Ele te concedeu a sabedoria, que veio através dessa revelação do Evangelho da Graça em nossas vidas. É isso que te salva. Isso te salva de si mesmo. Isso é o que te salvou da religião. E é isso que te salva dos rudimentos do mundo. Então, o que te salva é a loucura de perceber que o que estou dizendo e o que digo é verdade. E somente os iluminados entendem isso. Escreve aí, abençoado. É verdade. É essa loucura que tem me salvo. Agora, imagina se você declarasse que a graça terminou, que a graça acabou. Mas vamos prosseguindo. Vamos já agora completar o verso 14. Verso 14. Está aí para você. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, não as pode. O quê? Veja o que esse texto está nos dizendo. Está dizendo que não as pode. Meus queridos, eu tenho visto, muitos relatos de irmãos que tentam explicar essa loucura para alguns familiares, por exemplo. E muitos têm se frustrado. Por quê? Porque não têm conseguido. Alguns até têm arrumado problemas. Têm arrumado briga. Por que isso acontece? É porque eles não podem entender. Não pode. Entender porque se discerne o quê? Espiritualmente. Ao contrário, o espiritual julga todas as coisas. Mas ele não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhes instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando Paulo escreveu essa passagem aí, somente ele conheceu a mente do Senhor. Porque somente a ele tinha sido revelado. A nenhum personagem da Bíblia experimentou o mesmo que Paulo. Nem Jesus de Nazaré. Então, Paulo foi o primeiro em sua época. E claro, depois o Senhor tinha um plano para nós, que era nos dar a sua mente. E depois de Paulo, nós fomos aí os primeiros
a experimentar essa mente. Escreve aí, abençoado, eu conheço a mente do Senhor, porque não é para qualquer um. Conhecer a mente do Senhor é somente para os iluminados. Agora tem uma coisa bastante interessante que eu quero colocar para você nessa mensagem. Há uma diferença entre a função para a qual Paulo recebeu a mente de Cristo e para nós hoje. Há uma diferença aí em funções. A função de Paulo, ao receber a mente de Cristo, foi escrevê-la, tá? Porque se Paulo tivesse explicado a mente de Cristo, se Paulo tivesse explicado naqueles dias, a gente não veria essa falsa igreja tomar conta do mundo por 2000 anos. Tá entendendo? E nós que receberíamos essa função de revelar esse conhecimento à mente de Cristo. E hoje estamos fazendo isso. Estamos ou não estamos fazendo aqui no canal? E hoje você tem visto muita gente sair do sistema religioso e encontrar-se com o verdadeiro Pai, a verdadeira graça. É ou não é? Essa função foi delegada a nós, de explicar a mente de Cristo. Então, a nossa função não é de escrever, tá? A nossa função é ativar a mente de Deus no mundo, para que o mundo entenda o que o próprio Pai concedeu. Pegou o corte aí? Então, o que vimos aí por 2000 anos foi o quê? A mente diabólica, interpretando a Bíblia. Cheio de inclusões e exclusões. Ou seja, meteram a mão na Bíblia, adulteraram e a prostituíram a seu bel prazer. É isso que nós temos hoje. Hoje nós temos a cópia da 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 Bíblia, da original. Então, essa falsa igreja, ela está baseada nessa mente. E eles tratam a Bíblia toda fora de contexto. Já viram como é que eles tratam? Eles fazem coxas de retalhos e aplicam os textos isolados contra a vida das pessoas. Ou seja, eles tiram um texto de não sei quantos mil anos antes de Cristo, não sei quantos milênios atrás, e descontextualizam dali e querem aplicar nos dias de hoje. É isso que eles fazem. E agora apareceu um pessoal aí também que estão pregando que a graça acabou. Eles dizem que estão sem graça. Amados, eu sinceramente não vejo, eu não perco meu tempo vendo isso. Não perco. Porque tempo é o maior bem que nós temos, sabia? Tempo é salvação. Anota isso aí, tá? Tempo é salvação. Então eu não perco meu tempo vendo essas coisas. Eu sei que quem dá ouvidos aí a esses espíritos estão perdendo tempo, estão perdendo a salvação, tá? E isto você tem que perceber, porque você recebeu o Espírito que provém de Deus. Você tem que ter esse discernimento. Então hoje está sendo revelado a você o que está vendo. Estão interpretando a Bíblia com a mente diabólica. Por isso que aqui na Graça Pura, a nossa posição é o quê? É não ir além da mente de Cristo. Por isso, quando eu leio um versículo, quando nós interpretamos, todos dizem o quê? É verdade. Está aí o Espírito da graça em nós. Eu não posso vir aqui falar com vocês, depois de 25 anos, de passar o que eu passei, eu não posso ir além do que está escrito, senão eu vou acabar matando vocês com essas palavras. Quando me foi aclarado o Evangelho da Graça em minha vida, eu passava as noites tentando arrumar uma mentira dentro da Bíblia para desmentir essa palavra. Ou seja, queria desmentir o Espírito de Deus. E eu não encontrava uma falha. E sempre dizia, é verdade e é verdade. E foi nessa verdade que eu fui salvo. É nessa verdade que eu estou sendo salvo. E é nessa verdade que eu serei salvo, desde que mantenha meus pés no fundamento, que é o Evangelho da Graça, dado ao apóstolo Paulo. Para quem acha que a graça acabou e que voltou ao estado original da criação, amados, está morto. Está mortinho da Silva. Já deve estar até fedendo de tão morto que está. E quem dá ouvidos a isso, daqui a um tempo, nada mais vai fazer sentido em tua vida. É isso que vai acontecer com essas pessoas. Aí pensa uma coisinha, abençoado. Imagina você ouvindo estes canais de novidades. Onde você estará daqui a 10 anos ouvindo isso? Aonde você vai estar? Será que ainda estará acreditando em Deus? Ou tudo na tua vida
já não terá mais sentido. Eu sei que aqui na Graça Pura, daqui a 10 anos, você estará ouvindo sempre as mesmas coisas. De repente, daqui a 10 anos, estaremos lendo Romanos capítulo 6, que diz que somos impecáveis. Por quê? Porque estamos mortos ao pecado. Depois estaremos lendo aí, quem sabe, Romanos capítulo 7, que diz que estamos livres da lei por estar morto ao pecado, porque a lei só julga os vivos, mas se você está morto em Cristo, então a lei não julga mortos. Você está livre dela. E quem sabe você vai entrar daqui a 10 anos na Graça Pura, aí você vai ver a gente lendo Romanos capítulo 8, que diz que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. E quem está sem graça, onde estará daqui a 10 anos? Será que estará caçando discos voadores? Será que estará correndo atrás de fadas, fadinhas, de OVNIs, né? Igual esses vídeos aí, correndo atrás de fantasma. Por isso que eu não posso te falar qualquer coisa. Eu não posso andar aqui correndo atrás do seu like. Eu tenho que te trazer um alimento nutritivo. Senão a mente natural e diabólica vai te matar. Amados, sabe o que forma a mente de Cristo no Filho de Deus? Sabe o que forma? São as palavras repetidas. Anota isso aí. Porém, repetidas de formas novas. Porém, sempre com o fundamento dado ao apóstolo Paulo. E só consegue repetir as mesmas coisas de maneira nova aqueles que foram chamados para tal. Então, não são novidades que formam a mente de Cristo. Novidades apagam a mente de Cristo. Porque quando não está na mente de Cristo, está na mente diabólica. E se torna pior do que quando estava no sistema religioso. Porque quem está na graça hoje e volta para o sistema religioso, por uma razão ou por outra, ainda poderá haver salvação para este. Agora, quando avança em seus próprios devaneios, a ti não cabe mais esta salvação. Anota isso aí, querido. A mente de Cristo ativada em nós diz e escreve, é verdade. Agora, a mente diabólica ativada diz o quê? O André é um gracista, querendo me diminuir. Mas eu não ligo para rótulo. A palavra que prego vem do Espírito de Deus. E isso te traz um valor. Isso te traz um peso. Agora, dependendo daquilo que você anda escutando por aí, o teu espírito não terá peso nenhum. Não terá valor nenhum. E quando um espírito não tem valor, esse é rejeitado. Por quê? Porque rejeitou a salvação que vem através desta palavra. A gente olha para o sistema religioso e a gente vê uma congregação de animais que poderão um dia conhecer essa salvação, desde que tenham sido predestinados para isso. Agora você olha para alguns canais em graça, você percebe o quê? Uma congregação que rejeitaram a graça. E essa palavra os rejeitou. E eu recebo, amados, que muitos que verão esse vídeo agora que está sendo feito, começarão a perceber por onde andam. E essa mensagem, ela foi predestinada por Deus para que você fosse avisado. Muitos me interpretam de várias maneiras. Olha, já me chamaram de cão guloso, já me chamaram de marqueteiro, já me chamaram de vendedor de livros. Inclusive, como eu falei nessa mensagem no começo lá, eu não tive dinheiro para pagar a segunda parcela e a editora não me entregou. Mas eu não vim aqui pedir nada a ninguém, não é verdade? Eu não vim pedir nada a ninguém, só pegar os vídeos antigos. Então, eu não vou ficar lutando contra um animal ou um reprovado, porque eles usam a mente diabólica. Então, o que eu faço? Eu fico calado. E hoje nós vivemos um tempo onde o conhecimento em excesso tem sido o quê? A pedra de tropeço para muitos. Hoje todos são entendidos de tudo, já percebeu? Ainda mais no campo da religião. Vejam todos esses religiosos. Porém, eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Teólogos formados na universidade diabólica. Vejam todos esses entendedores animais aí. Por que são entendedores animais? Porque querem entender as coisas de Deus com a mente humana, diabólica. Amados, eu, assim, em relação à questão de perseguição, eu não ligo muito para isso. Se a Paulo perseguiram, imagine a nós.
E os mais ferozes perseguidores de Paulo eram justamente aqueles que estavam do lado de Paulo, os discípulos de Jesus de Nazaré. Gente da gente, como diria o outro, não é verdade? Então, na verdade, eles não tinham o que Paulo tinha, a mente de Cristo ativada. Eles tinham o quê? A mente natural. Por isso que eles se voltavam contra Paulo. Então, não adianta a gente se esforçar e falar desse evangelho para quem não quer ouvir. Não adianta. Amados, eu vou te dar um conselho agora. Se você está tendo problemas com a tua família por causa disto, está na hora de começar a perceber isso, tá? Olha, entenda, eles estão com a mente natural. E muitos não vão poder acomodar o espiritual ao espiritual. Eles não sabem acomodá-lo, porque Deus não os dotou disto. Então, hoje eu não falo essa palavra para quem não quer ouvir. Não falo. Amados, não quer ouvir é um problema de Deus, não meu. Se não quer ouvir, já na primeira, já me corta na primeira, já... Opa, isso aí não recebeu para receber, para perceber. Ou não percebe o que Deus nos deu. É isso que eu falo. E o que nos aconteceu em graça? É que chegou à nossa vida a mente de Cristo. Ou seja, Deus predestinadamente tirou a tua mente da terra e a colocou em seu reino. Foi isso que te aconteceu neste canal. Deus tirou a tua mente da terra e a colocou no reino. Aí, agora com a mente de Cristo ativada, tu se põe a olhar do reino de Deus para a terra. E veja como andam essas pessoas em apostasia. E muitos são rejeitados de lá do reino. Muitos estão sendo reprovados. Estão colocando um fundamento sem graça. E isso sim é perigoso. Então a verdade para o mundo é que estão entregues o quê? A mente animal e diabólica. Ou seja, se apostataram. Vocês estão percebendo o teor dessa mensagem, queridos? O sistema era o único monstro a ser mostrado por nós em nossas mensagens. Agora me aparece um outro monstro sem graça e nós temos mostrado esse monstro nas nossas mensagens. Isso é o quê? A mente ativada de Cristo em nós, e isso está nos salvando. Por isso nos declaramos curados. Por isso nos declaramos em perfeita vitória. Somos perfeitos, somos inculpáveis para o pecado. E isso só percebemos o quê? Com a mente de Cristo ativada. Percebemos o quê? Que quando vamos a um canal onde não se prega mais a graça, e é um canal sem graça, logo também percebemos que ali não devemos ficar. E isso só percebemos com a mente de Cristo ativada. Agora, para encerrar, você sabia que a mente de Cristo fala? Sabia disso? Olha, eu não dou um passo em minha vida sem antes ouvir a mente de Cristo. Você, meu amado irmão, tem que aprender a ouvir a mente de Cristo. Tá pegando corte? Então, eu só me posiciono na minha vida quando a mente de Cristo fala. Quando eu tomo uma decisão, é porque a mente de Cristo me falou. E olha, é batata, eu sempre tenho sucesso. Até quando não tenho uma vitória. Porque às vezes uma derrota pode ser um sucesso incrível na tua vida. Anota isso aí que eu estou te falando. Ou seja, a mente de Cristo, ela nos direciona, ela nos guia, e o mundo não entende isso. Por isso que devemos esperar a mente de Cristo falar por nós. Então, quando ela fala, todos os problemas são resolvidos. Entendeu, amados? Bom, queridos, estamos encerrando mais uma mensagem. Se você não entendeu, reveja de novo. De novo. Porque, como um bom jogador de sinuca, tem que ir tentando até a bola entrar na caçapa. É assim que funciona. Então, você começa a perceber a mente de Cristo lhe falando por onde andas e o que andas ouvindo. E mais uma vez eu falo, estamos começando um ano e as expectativas são as melhores. Por isso eu recebo a cura sobre aquela enfermidade na tua vida. Eu recebo que ainda essa semana encontrarás trabalho que tanto necessita. Eu recebo que os teus laços familiares sejam refeitos através
do Evangelho da Graça. Eu recebo a alegria, eu recebo que a paz reine entre vós. E por isso podemos dizer que somos mais que vencedores. Bom, meus amados irmãos, estamos encerrando essa mensagem. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.